Raquel Sherazade dá uma senhora de uma opinião sobre a matéria que saiu na Folha de São Paulo, que fala que os brasileiros trabalham pouco. Bem dizer, a Folha de São Paulo, na verdade, quase que afirma que o brasileiro ele é preguiçoso. Palavras da senhora Raquel Sherazade. Vamos ouvi-la. A Folha de São Paulo quer fazer você acreditar que trabalha pouco. A reportagem publicada neste fim de semana diz em letras garrafais: brasileiros trabalham menos que a média mundial. Mais adiante, o texto da Folha diz que o Brasil não é particularmente esforçado, dando a entender, e para bom entendedor isso basta, que o brasileiro é preguiçoso. Cara, e o discurso de esforço no Brasil é uma retórica, é uma parada tão cebosa que nos últimos anos, principalmente um pouco pré-pandemia, durante e pós-pandemia, o que surgiu de coach defendendo essa ideia de produtividade, de esforço, que você vai conseguir alcançar tudo que você quer se você trabalhar muito, adoeceu a população. E, novamente, esse discurso de que o brasileiro trabalha pouco, de que se você se esforçar você consegue as coisas, acabou gerando também a ideia e o sentimento de odiar o trabalhador, de odiar o pobre. Então, esses discursos odiosos são sempre construídos por uma narrativa da elite para o pobre ficar contra o próprio pobre. Não se iluda. Folha e outros veículos da mídia já encamparam a sua batalha feroz contra a redução da escala 6x1. Não. Ó, eu falei isso no vídeo, tá? A mídia tá trabalhando pra caramba para evitar que a escala 6x1 ela seja aprovada. O que eu acho mais forte assim da Raquel é que ela já foi uma pessoa que teve do outro lado. Ela já foi contra essas coisas. Ela já noticiou contra as verdades populares, contra as reais necessidades da população. E agora ela tá fazendo um trabalho assim, cara, incrível. Dá uma seguida nela aí no TikTok, que eu acho que vale a pena. As opiniões dela muitas vezes são bem construídas, são muito fortes, ela se expressa muito bem, mas além disso, são opiniões realmente bem construídas. Esqueçamos que jornais e canais de televisão são, antes de tudo, empresas cuja única razão de ser é o lucro dos seus acionistas. Não tem essa de compromisso social com a informação, preocupação com o futuro do país, a garantia da pluralidade das vozes. Balela. Jornal, revista, programa de televisão, o objetivo deles é vender. E não vendem só no intervalo comercial ou nas páginas de propaganda, não. Nas entrelinhas de matérias que parecem isentas, que parecem informativas, muitos comercializam ideias. Então vamos lá, ó. Pegando aquela informação sobre os coaches que conseguiram convencer muito a população de que se ela se esforçasse, ela iria prosperar, e que tem que odiar, não é odiar a pobreza, é odiar o pobre. Eles estão caindo, ao longo desses últimos anos, eles estão caindo e muito no ranking de confiabilidade da população. Então, coach basicamente já era. Tem os que acreditam ainda? Tem. Mas, como os coaches não conseguem mais fazer esse papel, as mídias, que nunca pararam de fazer isso, mas agora estão novamente atacando de novo o trabalhador. Mais uma vez. E a Folha de São Paulo tem um histórico grande de fazer esse ataque, mas não vamos focar na Folha, não. No período do fim da escravidão, jornais da época diziam que se a escravidão acabasse, iria acabar a economia, destruir a economia, o país ia parar, o país ia afundar. Quando houve a reforma trabalhista do Getúlio Vargas, ali no seu governo, né? A mesma coisa, se der direitos para o trabalhador, se oferecer essas oportunidades melhores para o trabalhador, a economia vai quebrar. Gente, nunca quebrou. Houve sim determinados tipos, vamos dizer assim, de, entre aspas, dificuldades, mas a economia se recuperou. Porque o mercado sempre se recupera quando ele quer. Principalmente quando ele repassa os valores que eles perderam por conta de reformas que beneficiam o trabalhador para o próprio trabalhador, para a sociedade, aumentando o preço dos produtos, dificultando o acesso a esses mesmos produtos ou serviços. Então, ele sempre arruma esse mecanismo econômico
de pegar de volta aquilo que eles, entre aspas, perderam. São mercadorias como quaisquer outras. Se há quem pague por elas, alguns veículos não têm nenhum pudor em vendê-las. A ideia de que o brasileiro é preguiçoso, que não trabalha o suficiente, é sempre requentada pela mídia quando algum privilégio dos ricos está em risco. Como agora, com a proposta de redução da escala de trabalho. Se pode comprometer 1/1000º dos seus lucros exorbitantes, os patrões se unem. Eles recorrem ao Supremo Tribunal Federal para legalizar a fraude da pejotização. Eles fazem lobbies junto aos parlamentares. Eles manipulam a opinião pública, divulgando matérias enviesadas, defendendo a manutenção dos privilégios e até fazendo terrorismo econômico, sugerindo que aquele direito do trabalhador vai levar o país à ruína. Foi assim quando os movimentos sociais e políticos pressionaram pelo fim da escravidão. Os senhores de escravos gritaram: o país vai à ruína, quando proibiram. Cara, que sensatez dessa mulher. De verdade, que sensatez. Porque ela faz, além da crítica às mídias, ela faz um apanhado totalmente histórico. Ela traz a informação assim, ó, aconteceu isso lá atrás e não resultou em nada. Os caras continuaram ricos, a economia não quebrou. Na verdade, fez foi melhorar. Porque deu mais acesso ao trabalhador a consumir bens e serviços. Mas por que que no Brasil o patrão sempre quer explorar o seu trabalhador? Porque, infelizmente, nós temos uma realidade ainda viva, escravocrata. Espremer até a última gota do trabalhador para que ele possa me dar o bem ou serviço que ele produz em larga escala e que eu fique cada vez mais rico. E os que o trabalho infantil disseram que a economia não aguentaria. Quando estipulou-se o salário mínimo, eles ameaçaram demissão em massa. Mas seguem firmes e fortes, suas fortunas intocadas, passando de pai para filhos, assim como a exploração do trabalho, que atravessa séculos e gerações, garantindo que uns parasitas vivam como reis e a maioria trabalhe como servos até a exaustão, a doença ou a morte. Brasileiro preguiçoso é um mito que as classes dominantes espalharam para justificar sua própria indolência e continuar explorando a mão de obra, o talento, o suor e o sangue do trabalhador, que é o verdadeiro produtor de toda a riqueza que existe. Fechem as fábricas, cruzem os braços no campo, parem as máquinas e vocês verão que empresa não faz nada sem o trabalhador. Cara, que verdade que essa mulher trouxe aí. Se o trabalhador parar, eles realmente quebram. Aí sim a economia quebra. Aí sim a economia quebra de verdade. É por isso que eles, os dominadores dos discursos, os patrões, as mídias, os políticos que têm interesses por trás disso, em não passar a escala 6x1, eles fazem terrorismo econômico. Porque eles sabem que se o trabalhador for consciente e parar, aí sim, meu amigo, teremos um problema de verdade na economia do país. E eu ainda discordo dela em uma coisa. Ela fala que o trabalhador, perdão, ela compara como se fosse um servo. Eu não acho nem que isso aconteça. Porque o servo tinha pelo menos, entre aspas, uma proteção do proprietário de terra. Ele tinha uma garantia que era uma terrinha para ele plantar e ele conseguir comer. Ele tinha uma certa liberdade para ir e vir, para comercializar o excedente. O trabalhador no Brasil, ainda na lógica capitalista, é um escravizado. Porque o esforço que ele faz trabalhando muitas vezes mais do que 8 horas e o que ele recebe não dá para ele comer bem, não dá para ele comprar uma carne, não dá para ele comprar um presente para a filha no dia do aniversário, não dá para ele colocar em uma escola um pouco melhor, não dá para pagar um tratamento dentário. Quem é pai, quem é mãe sabe. Trabalham para os filhos muitas vezes, para dar a eles uma estrutura melhor daquilo que eles tiveram. Mas não, vamos estimular o ciclo de pobreza, porque quanto mais pobre, desinformado, sem educação, necessitado tivermos, mais banco de trabalhador, como se fosse um cadastro de reserva de trabalhador, banco de reserva, pronto, banco de reserva de trabalhador, aceitando condições subhumanas e salários que não tem nenhuma dignidade, a gente vai ter para colocar dentro das nossas fábricas e indústrias.
para colocar dentro das nossas empresas. Essa é a lógica capitalista brasileira. E isso é podre. Isso é ceboso, isso é nojento. Esse é o vídeo de hoje. Sigam a Raquel aí no TikTok, em outras redes sociais dela também procure. Achei bastante sensato isso. E muito obrigado por assistir. Deixe seu comentário, sua opinião, sempre muito bem-vinda. Se você quiser, inscreva-se. Não vou obrigá-lo, mas se você quiser, por favor, faça isso. Grande abraço.